Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão, com o Edu Oliveira, e hoje a gente vai para o capítulo 37 de Êxodo, muito no finalzinho do livro. Bom dia para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e olha, vai me dando uma bad assim, um sentimento, né, que eu tô começando a me despedir de um ciclo aí, né, mais uma temporada, mas é aquele sentimento também de dever cumprido, sabe? Eu tô muito feliz que a gente tá chegando aí na reta final e que delícia, né? Que delícia. Oi pessoal, muito bom estar com vocês, tudo bem Carol? Tudo bem Tan? Sou Eduardo Oliveira e hoje estamos nessa caminhada final, né? Seria a jornada final do Odisseu rumo à sua terra. Não pode, né? Não pode ficar pegando a impressão dos outros. Nossa peregrinação no deserto. Nossa jornada no deserto. Aliás, tinha um livro, né, da editora que era Jornada no Deserto. Tem. Acho que a gente falou dele esses dias aí, né? Sim, falamos. Você, inclusive. Você que trabalha na editora lá, Carol, ainda tem em catálogo isso? Não tem mais. Quem tem, tem. Quem não tem mais. Ó, eu tenho o meu aqui. É como o nosso LBC, ó. Quem ouviu, ouviu. E quem não ouviu, pode ouvir. Você ainda há tempo, olha a diferença. Ainda há tempo pra você chegar, entrar no canal, recapitular, ver o que não viu ainda. Parte boa, né? Sabe que eu tenho uma preocupação com isso, Edu? Porque assim, eu que pago a anuidade do servidor do podcast. Vocês ouvintes não sabem, mas eles são hospedados, os arquivos mesmo, MP3, dentro de um servidor, e a gente paga uma anuidade para ele continuar vivo lá, do mesmo jeito pro site e tudo mais. Se por acaso um dia eu morrer... Como vai ficar, né? E alguém não pagar essa anuidade quando vencer, sai do ar. Então, se você tá ouvindo isso daqui e eu já tô morto, baixa os MP3, hein, pelo amor de Deus. Senão a gente vai perder tudo isso daí. Até lá vira domínio público, daí ele... Não, mas vai sumir, não vai estar disponível mais. Se bem que tem cópias no YouTube, né? E o YouTube acho que fica direto lá, não sei. Mas enfim... Fica o registro aí pra você, Carol, Edu, e pra todo mundo que estiver ouvindo, se por acaso o Tan falecer aí no processo, lembra os herdeiros do Tan aí, ó, tem que pagar o servidor. Eu levei um susto agora, eu entendi que ele falou assim, fica a dívida pra vocês aí. Se vocês quiserem pagar, fica à vontade, né? Né? Mas alguém precisa ser lembrado disso, tá? O que me anima é que o Tan é extremamente organizado. Então, a gente sabe que uma hora pode acontecer, espero que esteja bem longe, mas vai ser tranquilo. Qualquer um que tenha acesso à máquina... Mas eu não tenho um documento escrito aqui pra ninguém falando as minhas senhas de nada, assim. Eu tenho um medo danado disso aí, viu? Oh, pô, Tan. Devia fazer, né? Aí, tá vendo? Pois é, deixa aí num cofre. Mas, ó, já que a gente tá falando dessas bobagens todas aí, eu tenho uma ideia, eu não implementei ainda, mas talvez eu implemente em algum momento, de gravar um podcast de despedida, falando, ó, se você está ouvindo isso é porque eu morri e tal, e sempre deixar ele agendado pra ser publicado, tipo, daqui 1 ano. Entendi. Então, quando eu chegar lá, eu mudo o agendamento, e se em algum momento eu não reagendar, é porque eu morri, aí vai entrar no ar um episódio póstumo. É uma ideia boa, vai. Aí, ó, tá pegando a ideia do Tony Stark, né? O Tony Stark fez isso? Você não assistiu o último lá, o Ultimato? Olha o spoiler. Não, mas já passou quantos anos já essa história? Sim, o final do Ultimato lá. Ele deixa um negócio assim? Lembra lá? Que antes de ir pra última batalha, ele deixa verdade. Que ele fala, parte da jornada é o fim, daí tá com a máscara dele lá, o holograma. Caramba, meu subconsciente apropriou pra mim isso daí. Bom, vamos lá. Aí. Tá certo, bora. Capítulo 37, como vocês verão, é um... Já falamos isso, né? É um review enorme do que a gente já viu no começo... No começo não, né? Alguns capítulos atrás do Êxodo. Hoje a gente vai falar sobre a Arca da Aliança, sobre a mesa, o candelabro, tudo novamente. A gente vai conversar sobre isso, mas, assim, a parte técnica, vamos dizer assim, ela já foi feita e já foi dita no capítulo 25, as partes técnicas. Então, se você tá mais interessado nessa parte, aquele capítulo vai estar mais completo. E então hoje a gente vai fazer a leitura num único bloco. O Edu que vai fazer essa leitura e a gente vai conversar, no geral. Vai ser uma conversa mais aberta, mais ampla, talvez até mais agradável, não sei. No final vocês dizem pra gente se isso foi legal ou não. E eu queria trazer, antes da gente entrar pro primeiro bloco efetivamente, um dos ouvintes do nosso LBC, querido LBC, pra fazer a parte dos créditos aqui pra gente.
Aliás, antes da entrada do áudio dele, fica o convite para que você também faça isso. A gente precisa e gosta muito que vocês, ouvintes, participem do LBC e é muito fácil fazer isso. É só vocês entrarem no Discord, tem um espaço lá chamado Depoimentos, onde você pode gravar um áudio como se você estivesse gravando um áudio no WhatsApp para alguém, contando quem é você, num áudio curtinho, e dando os créditos da Bíblia NVT, que a gente faz a leitura aqui, para Mundo Cristão, e da trilha sonora para Maria Lídia. Então vamos conhecer aí mais um ouvinte. Olá, a paz de Deus. Eu sou a Sara, moro no Espírito Santo e gostaria de agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT e também a pianista Maria Lídia pela trilha sonora. Esse projeto tem sido uma grande bênção na minha vida. Sou nascida e criada dentro da igreja, mas nunca tinha conseguido estudar as escrituras. Eu até já tinha tentado antes estudar sozinha, mas nunca deu certo. Portanto, sou muito grata a todos os envolvidos nesse projeto. Deus abençoe grandemente vocês. Gostaria de aproveitar o finalzinho dessa introdução também para convidar você a estar com a gente no Discord. É um espaço onde a gente faz leituras coletivas, onde a gente faz a transmissão dos episódios. Temos aqui algumas pessoas junto com a gente teve até a oportunidade de conversar um pouquinho antes de começar a gravação. E é um espaço gostoso, onde você pode comentar ao longo do episódio, você pode conhecer a gente mais de pertinho e viver aí ao longo da semana trocando mensagens com a gente, tá? Vem lá, é de graça o espaço, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Fica a dica também para você que quer abençoar as nossas vidas através do nosso financiamento coletivo no Catarse. A gente fala isso sempre no final do programa, mas vai que você pula o finalzinho, então já trouxe para agora, né? Considera com carinho, tá? A gente precisa do apoio e sustento financeiro de vocês. Se você quiser conhecer o projeto com mais detalhes, é só acessar catarse.me/ictus. Ictus se escreve ICHTHUS, tem o link na descrição aí para vocês. Na descrição tem também a nossa chave Pix, se você quiser fazer alguma doação avulsa. E o mínimo dos mínimos, assim, é você salvar o nosso link de afiliado na Amazon para você fazer compra de qualquer coisa, tá? Até serviços, assinaturas que a Amazon oferece aí. Se você partir do link ictus.com.br/Amazon, você vai ser direcionado para o site da Amazon e aí qualquer coisa que você fizer por ali, qualquer compra, desde um batom, um detergente, um livro, qualquer coisa, a gente vai ser comissionado nisso e você não vai pagar, obviamente, nada mais por isso, tá? Então salva o link ictus.com.br/Amazon e abençoa as nossas vidas nas suas compras regulares aí, tá bom? Não esquece de fazer isso não. Falei demais! Hora de entrarmos no bloco 1, então, capítulo 37 do Êxodo, na voz do nosso querido Eduardo Oliveira. Manda ver. Vamos lá. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar da expiação, de ouro puro. Media 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro.
Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e os seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeiras e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as no lado oposto do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Duas coisas que eu preciso falar. 2 coisas. A primeira é, novamente, se você está ouvindo aqui, procura as imagens do que está sendo narrado para você entender detalhadamente o que cada item está sendo descrito, faz toda a diferença. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha que coisa interessante, eu não sei se todo mundo já percebeu e eu fui a última, mas tá valendo. O tabernáculo, apesar de ser um espaço de geografia mesmo, móvel, que eles podiam montar e desmontar conforme eles iam caminhando no deserto, possuía itens, assim, muito bem feitos e de um material muito resistente de durabilidade, né? Uhum. Então, apesar de não ser um lugar fixo, de ter um endereço fixo, né? Os itens eram feitos, assim, com um esmero incrível, né? Madeira de acácia é super conhecida pela sua durabilidade. Os itens de ouro, a gente sabe também como algo feito de ouro dura muitos anos, se não para sempre, né? Então, olha que interessante, né? Com certeza. Falando da sua primeira parte aí, eu precisei muito, de novo eu precisei, apesar de a gente já ter gravado sobre isso, na hora que eu tava lendo do candelabro. Uhum. Porque parece que tem tanta lâmpada aí, eu falo, não, sei lá, 20 e poucas, não é. E aí falo, nossa, mas de cada braço sai 3 flores. Eu, cara, eu não lembro de tudo isso, sabe? Pois é. E aí a hora que eu fui para as imagens, eu falei, é isso aqui. E eu vou deixar o suspense para que vocês façam isso também, tá? Vou explicar. É a riqueza de detalhe, né? Isso é muito legal, né? Você perceber essa riqueza de detalhe. Uhum. E tem uma coisa interessante aqui, muito comum na literatura do Antigo Testamento, literatura hebraica, né? Que a gente fala assim, puxa, mas de novo vai repetir aquilo lá, né? Mas a importância dessa questão da repetição, como eles são cuidadosos com isso. E novamente, você vê isso no Novo Testamento muito nas conversas de Jesus, né? Aquele que chamamos de hebraísmo, né? Uhum. Quando ele, olha, em verdade eu te digo, né? Em verdade é em verdade. Você fala, opa, tá ficando importante. Daqui a pouco ele vem em verdade, em verdade, em verdade. Que soa né? estranho, né, a sentença pra gente. Mas é o exagero até dessa repetição. É, tem um papel, opa, presta atenção. O negócio é sério. É. Uhum. Então, isso é muito claro aqui. E nós vemos aqui também essa importância desse detalhe, né? E o povo judeu, eu cresci um pouco próximo de missionários, né? Gente que era judeu, a Carol mais do que eu ainda. Ela pode confirmar isso também. É bem interessante porque eles são excelentes contadores de história. Sim. E porque existe uma coisa muito impregnada na cultura deles que é essa da repetição.
repete, vai bem a oralidade, né? Isso, vai bem na ordem de Deus, né? Em Deuteronômio capítulo 6, lá do Shema, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Daí ele começa a trazer instruções pro povo e falar, ó, você vai encucar na cabeça do seu filho. Sim. Né? Você vai, quando se levantar, você vai falar com ele. Quando andar pelo caminho, você vai falar com ele. Quando você sentar para comer, vai falar com ele. Então, essa cultura da repetição me traz à mente a época do seminário, né? Eu tive um professor, não sei se eu já falei sobre isso. Ele pegava a gente, né? E ele era da área de educação, né? Doutor em educação. E filosofia também. E uma das conversas, uma vez, ele falando sobre nosso dever, né? Como pastor e como professores também, né? Ele fala, você só tem 3 deveres para com seus alunos. Você tem 3 obrigações. Dante, o que é ele? Exemplo, exemplo e exemplo. Não, certo, né? É tudo isso que vai ficar. Exemplo, exemplo, exemplo. Se a gente lembrar dos nossos professores do passado, é isso que ficou, né? E a repetição tem esse perfil, né? E eu acho que eu peguei muito isso, né? Carol pode falar isso, né? Às vezes eu tava pregando numa série recentemente e é sempre a abertura da série, né? Era uma série pontual. Eu contava uma breve história. Daí eu sei que alguém chegou assim, pastor, o povo já decorou essa historinha. Eu falei assim, exatamente, era isso que eu queria. Daqui a uns 15 anos, talvez vocês não vão lembrar de toda a mensagem, de todo o seu contexto, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar aquela historinha. Da história. Ficou. Então, acertei o alvo. O Edu não para de falar isso aí, mano. É isso aí. Então, a repetição, ela é importante e ela é pedagógica, né? É só ter filho pra você perceber isso aí. Quem é da área de educação e está nos ouvindo, percebe isso, né? Como a repetição, ela é essencial pro ensino. Então, você percebe aqui textos assim. Essa repetição, você fala, mas repete de novo. Mas falar de novo disso é porque tem importância. E eles estavam construindo o principal, ia dizer mobiliário, mas não é só mobiliário, né? O principal área para eles, era onde Deus ia lidar com o povo o tempo todo. É uma teocracia, não se esqueçam disso. Sim. É onde o governo da nação ia, entre aspas, aí, morar. Nem sei se é entre aspas, porque enfim, vai ter a Shekinah, né? A nuvem e tal. Mas é a sede do governo. Né? E se você parar pra pensar, no Egito, que era o país onde muitos deles nasceram e viveram a vida, também tinha templos, né? Então, assim, eles tinham uma noção do que era, no sentido de, visualmente, né? Então, poxa, esse negócio, né? Um querubim. Ele foi e fez um querubim. E o candelabro com tantas flores, né? Porque é um negócio artesanal, mas é muito lindo. Sim. Tinha ali uma base, né? Do que era. De como fazer, né? E o Bezalel, gente, vamos combinar, né? Eu não sei pintar dentro do quadrado, mas o homem, ele tinha, assim, um dom, né? Incrível. E devia ser muito rápido. Porque você vê aqui que ele pá. Então, mas tem que tomar um certo cuidado aqui. Acho que a gente já mencionou isso. Quando o texto fala, é o Bezalel que fez isso, fez aquilo. Não foi ele sozinho, lembra, né? Que ele é meio como o chefe ali, sabe? O líder. Sim. Tem outro nome lá, o Aholiab, ele nem é mencionado aqui. Ele vai ser mencionado no 38. Que a gente vai ler na semana que vem. E aí a gente vai perceber que meio que, o Bezalel, ele tá meio que responsável pela supervisão de uma parte da construção, que foi a que a gente leu hoje, e o Aholiab da outra. E não é pra estranhar também, e nem é pra questionar a inerrância da Bíblia, e eu sei que infelizmente tem gente que faz isso. Se você encontrar outros textos no Pentateuco, e vão existir, tá bom? Onde fala que foi Moisés que construiu. Porque a gente não pode esquecer que essas instruções, elas foram dadas para Moisés, lá quando ele estava no topo do monte e tudo mais. E meio que ele é o representante da nação como um todo, da mesma forma que o Bezalel é o representante dos artesãos, ou artesãos, se não me engano, eu acho que vale os dois. Mas, enfim, fica as duas aí. Quem escolha a que tiver certa, tá bom? Mas, assim, não põe a Bíblia em xeque por causa de coisinhas dessa não, tá? Por favor. Sim. E isso é comum porque normalmente, até você vê em prêmios, né? Prêmio Nobel, né? Às vezes é um colegiado de cientistas que recebeu o Nobel. Inclusive, sabe que o Brasil tem um Nobel, né? De falar que o brasileiro não tem Nobel. É mesmo? Eu achava que não. Eu vou entrar, tentando lembrar o nome do cara, na área de ciência, anos 40. Foi um brasileiro que descobriu a divisão da partícula, só que ficou no nome quem era o diretor, do chefe da área que foi. Mas quem descobriu como fazer a divisão da partícula foi um brasileiro. Olha, é muito louco legal. isso aí. Então, ficou o nome de quem? De quem era o diretor. E esse cara é bem famoso, tô tentando lembrar o nome dele agora. Não é Silvio Santos não, né? Não é o Silvio Santos.
Mas acontece isso, né? Vão acabar falando ou dando os créditos àquele que é o idealizador, aquele que está à frente de um projeto. Isso é comum, então por isso vai atribuir. Quem faz pós-graduação aqui no Brasil nos dias de hoje é isso, né? Sai o nome de um ali, mas é uma galera que tá trabalhando, tem o seu orientador e tudo mais. Achei a informação. Vai lá. Em 1950, o brasileiro César Lattes. Currículo Lattes. Isso, por isso que é currículo Lattes, é em homenagem a ele. Na verdade, foi a equipe dele foi premiada. Porque eles fotografaram a partícula que mantém o núcleo do átomo coeso. Ó, Eduardo também é cultura, hein? Aí sim. Aí sim. Legal, você viu? E ele recebeu depois, né, inclusive o título, né, acadêmico. Hoje a gente vai currículo Lattes, né, turma da pós-graduação, graduação, sim, doutorado, é em homenagem a ele. Que legal. Isso que chama-se currículo Lattes. Que legal. Porque de verdade seria dele o Nobel, né, mas passaram pro outro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta aqui genuína. Eu sei o que tem dentro da arca, o que foi colocado, mas em que momento é dito o que vai dentro da arca? Não falou nenhuma vez ainda? Eu não lembro quando creio que fala. vai se falar em Deuteronômio. É, porque vai ter a vara do Arão ainda, que vai florescer, esse cenário ainda não aconteceu, mas ela vai pra dentro, vão ter as tábuas da lei, mas acho que não falou mesmo ainda. É. Não, né? Deuteronômio tá repetindo a lei, né? Uhum. É uma repetição já no final da vida de Moisés. Então, se eu não me engano, ele vai repetir, aí vai ter essa informação entrando ali por causa da Será que fala em Êxodo? preparação. Eu acho que Êxodo não. Eu acho que se não falar, a gente pode falar pra galera aqui, né? Porque sei lá quando a gente vai gravar Deuteronômio. Então, o que vai? Que eu lembro, tem a vara do Arão, tem as tábuas da lei, tem uma amostra do maná. Isso. Só, né? Isso aí. Ó, de cabeça, hein? Ó. Números 17. Olha só, verso 6. Tem alguns versos aqui. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel e cada um dos 12 líderes das tribos, incluindo Arão, levou a vara para Moisés. Então Moisés colocou a vara na presença do Senhor, na tenda da aliança. Aí quando acontece dela florescer. Daí depois no 10 fala: o Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais morte. Então, ela tá na presença, né? Aqui. E depois ela vai dentro. Cadê onde ela tá dentro agora? Vamos achar agora ela dentro. Hebreus 9:4 tá falando. Em Hebreus vai falar. Hebreus 9. Olha lá, nessa parte ficará o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas de pedras da aliança. Muito bem. Muito bom. E assinada por Deus e a outra assinada pelo povo. É isso aí. Né? Contrato A assinado. gente já falou disso também, né? Que provavelmente eram 2 vias da mesma coisa. É. Tem um detalhe que eu vi aqui, e de novo, é óbvio, mas se a gente não visualiza coisa assim, talvez não perceba. Eu não tinha percebido. Olha só, o tabernáculo, ele era coberto de cortinas, ele tinha um teto, ele era coberto de peles e tudo mais, certo? Certo. Ou seja, não entrava luz natural nele. Ou seja, olha a importância do candelabro para um lugar que, se não tivesse aceso o ofício todo, e eu não tô falando do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos não tem luz lá dentro, o que também torna a coisa ainda mais louca de imaginar, porque quando o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, eu não sei se ele entrava com algum tipo de iluminação manual, ou se era tudo no escuro, porque enfim, só tinha a arca lá também, e não era nem pra abrir a arca, ele só entrava lá, mas provavelmente no escuro. Mas a outra parte tinha a mesa dos pães, tinha um incensário, e precisava de iluminação para fazer as coisas funcionarem ali, né? Para fazer os rituais todos, a importância aí do candelabro. Vocês tinham percebido que não entra luz natural ali? Não. Por isso que o candelabro não pode apagar nunca. Nunca. Se apagar, lascou. Tinha que ter iluminação sempre, não poderia. Era lei, né? Não podia apagar. E é legal, acho que a gente comentou também sobre isso, né? Uma das festas, a festa das luzes, que não tá aqui no Antigo Testamento, não consta aqui, acho que um dos capítulos nós falamos sobre isso, né? Que ela é uma festa posterior do exílio, né? Período dos Macabeus, ali quando na revolta, né? Ali contra o Seleucidas, né? Se não estou enganado.
Eles ficam presos na cidade, eles se fecham no templo e não tem óleo, né? O milagre é que se mantém acesa... Hanukkah, né? Ali? É, no Hanukkah. Se mantém acesa o candelabro, por milagre mesmo, não tendo óleo suficiente. Sim. Uhum. E Cristo confirma essa festa porque Cristo participa deste evento lá no Novo Testamento. É muito legal, né? Sim, verdade. E o Wiersbe falando disso daí, ele sempre dá aquela espiritualizada, né? Sim. Algumas vezes acho que dá uma apelada, pra usar o português bem claro. Mas mesmo apelando, porque eu acho que o texto realmente não quer dizer isso, eu acho que é uma aplicação válida. Olha só o que ele escreve sobre isso, falando justamente da importância desse candelabro, que sem ele ia ficar escuro e tal. Ele fala: Deus quer que lhe ofereçamos um culto inteligente e não uma veneração ignorante. Para tanto, precisamos que a luz da palavra de Deus nos guie. Isso é muito legal. É uma verdade total, absoluta. Eu imagino que o texto não está pensando nisso, mas é interessante pensar que as escrituras, elas têm que ser sim a luz que ilumina o nosso caminhar diário, sabe? Davi vai falar um monte disso lá em Salmos e tudo, enfim, não é forçar a barra no sentido de colocar uma afirmação não bíblica. Enfim, achei legal. Acho que já que a gente tá falando já de uma forma mais ampla sobre o capítulo, por que não, né? E já que nós estamos repetindo, né? Repetição de história aí vale a pena. Também, além do Lattes, ó que legal aqui, ó. Já que a gente abriu o assunto aqui, Guimarães Rosa também teve, né? Colocou um pezinho lá, que também recebeu o Nobel. De literatura? De literatura. Ó que legal, hein? Não sabia, mas merece, viu? Guimarães Rosa é tão top, meu. Olha que legal. Acho que não deixa nada a desejar dos caras que ganharam aí. Se você nunca leu nada do Guimarães Rosa, vá atrás. Você pode ir atrás de um Sagarana da vida que é grande e tal, mas tem um livro menorzinho que já é de várias histórias menores, que chama Primeiras Histórias, que é sensacional pra você conhecer o autor. Aí fica a dica minha aí. E conhecendo a história dele, seria muito legal, ampliando a história, conhecer também a história da esposa dele, né? E que ele escreve, inclusive, homenageia ela, né? É a Zélia Gatá, ela? Não é, né? Não. Araci Carvalho, o Anjo de Hamburgo. Não conheço, que legal. Como não? Não conheço. Quando ele escreve... Como que é o nome? Ele até, na capa do livro, ele tá homenagem a ela. Grande Sertão Veredas? Ela trabalhava no gabinete do presidente, né? E eu vou trazer um assunto polêmico aqui, né? Porque na Segunda Guerra lá o nosso excelentíssimo presidente jogou pros dois lados, né? Trabalhou muito bem para ambos os lados aí, na surdina. E eu vou deixar a gente decepcionado aqui, mas é a verdade. E existia uma das ordens presidenciais é que o Brasil fechava a porta para judeus. O judeu não entrava, não seria recebido no Brasil. E ela trabalhava no gabinete para conceder as entradas do consulado. E o que ela fez? Desrespeitou o presidente. Desrespeitou o presidente para que muitos judeus fossem salvos e entrassem no Brasil naquele período. Que legal. Que legal. Sensacional. Essa é uma coisa que eu preciso conhecer melhor, sabe? História do Brasil. A última vez que eu estudei isso aí foi no ensino médio, que nem chamava ensino médio. No Grandes Sertões Veredas, no prefácio, quando ele faz a homenagem, ele fala da esposa, ele homenageia a esposa. A gente leu, né? Mas eu não lembrava dessa parte, não. Interessante. Também não. Muito bom. Segunda curiosidade hoje que o Edu traz, hein? Ó, vamos ver se vai ter música no Fantástico. Música no Fantástico. Eu só não queria deixar passar pro texto aqui, já falamos disso também no passado, mas vai que você fica confuso com o início aí e as medidas usadas, né? 1,15 metros de comprimento. Não existia o sistema métrico na época, tá? A medida lá é em côvados aqui, é uma aproximação. Nem gostei da aproximação que a NVT fez, porque no original aqui, só para usar o primeiro, que é a Arca da Aliança, é 2,5 côvado de comprimento e 1,5 côvado de altura e de largura. Se você fizer as proporções aqui, mantendo esse 1,5 e 2,5, você não chega em 1,15 não, tá? O 67,5 você até chega considerando que o côvado é 45 centímetros. Mas se você fizer a conta usando os mesmos 45 centímetros, que deveria ser o certo, não chega em 1,15. Chega em perto disso, mas não é tipo 1,16, é tipo 1,25, alguma coisa assim. Não lembro o número exato. Acho que eles deram uma mancada aqui. Tem que usar não manter a proporção. Não, é coisa de 1, 2 centímetros de diferença.
Mas enfim, só fica o registro de que, obviamente, a Bíblia não tá falando em metro e centímetro aqui não, tá? Isso aqui é uma aproximação só pros dias de hoje. Aliás, nem a aproximação do côvado eles sabem com certeza, né? Tem Bíblia que considera 50 centímetros, tem Bíblia que considera 45, enfim. Não é importante pra nossa fé, assim, nada assim. Mas fica de curiosidade. Muito bom, muito bom. É interessante porque quando você falou disso também, da questão dos detalhes, né? Perfeição, qual é o tamanho e tudo mais, o que me vem à mente é que mesmo quando a gente reproduz, você falou, vai lá ver a imagem, né? Quando a gente reproduz, tenta reproduzir uma imagem do que a gente lê, eu entendo que ainda a gente não vai conseguir reproduzir com exatidão, né? Não vai. Muito interessante isso. Pesquisando o candelabro ficou muito claro. Porque respondeu a pergunta pra mim na cabeça de onde que é esse monte de flor aí que não cabe na quantidade de hastes. Só que não acha duas imagens iguais, assim. Você não acha, exatamente. Uma é mais pra cima, outra é mais pra baixo, outra faz... E tudo encaixa. Eu não sei como eles resolveram isso ou se eles só pegaram a interpretação do artífice lá e fez e é isso que ficou. Eu creio que muito, novamente, agora voltando àquela questão da repetição, né, muito comum entre os judeus, o que vai ficar mais próximo é quando você vai buscar dentro da cultura deles, modelos que eles possuem ali, acho que eles estariam com mais exatidão do que a gente, né, pra falar, ó, é assim, não é desse jeito. E museus ajudam muito isso, né? Eu lembro que, inclusive, eu estava acho que a Carol também estava comigo nessa ocasião, uma mensagem pregada na igreja da Carol, inclusive, e era um judeu, que foi um filho de um dos fundadores daquela igreja, né, e ele contando sobre, mostrando a árvore e o bichinho que é usado para fazer o tingimento do vermelho. Daí você lê o texto e fala assim, é um bichinho, o que é isso? Você vê o nome lá, né, o que é isso? Daí ele mostrou a árvore e o bichinho parece um piolho. Um pouquinho maior, né? Mais vermelhinho. E quando ele é espremido, ele fica vermelho. Eu falei, cara... E ele cresce como se fosse tipo um fungo em certas árvores daquela região específica. Então ele enche a árvore fica cheia daquele negócio. Daí eles vão lá, pegam, amassam... Raspa tipo da casca da madeira, alguma coisa assim? Isso, e fazem a tinta, né? Você fala assim... Cara, lendo o texto bíblico, eu nunca ia imaginar isso. Jamais eu ia imaginar que é dessa forma que é feita a extração. Então é muito legal, né? Quando você vai lá na fonte e entende... Hoje a gente vai na papelaria e compra um vidrinho de guache, né? Mesmo hoje, da onde que vem as tintas, né? Eu vi um dia um cara falando que um artista... Eu não sei se chama artista plástico, mas é um cara que faz pinturas e tal. E enfim, o Instagram dele é todo disso. Um artista que desenha, e ele tava contando numa das séries dele a origem das cores, pensando na fabricação de tintas. Ele diz que o azul é o mais complicado, porque praticamente não tem azul na natureza. Como é que foi a última cor que foi manufaturada, assim? Que legal. Talvez por isso ela esteja associada com realeza também, pela complexidade de conseguir na natureza. Valeu a música do Fantástico? Essa aí? O que você acha, Carol? Valeu. Hoje a gente tá demais, né? Olha isso. Hoje o negócio tá bom, eu aposto que ele falou, eu preciso arrumar mais uma de qualquer jeito. Aí, pode, escolhe uma música, eu vou botar um trechinho aí. Vou pedir um resgate, hein? Vou pedir um resgate, hein? Florzinha de Jesus. Eles têm isso aí mesmo? Tem. Florzinha. Tá bom. Claro que tem. Sou uma florzinha de Jesus, assim? Sou uma florzinha, é isso aí? Mas é sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Não, essa em homenagem ao meu... Eu amo Resgate, alguém falou aí Resgate, eu amo Resgate. Não, em homenagem ao meu filho que gosta, Eles Precisam Saber. Também é muito bonita. Essa é a música? Eles Precisam Saber, é isso? Essa é a música. É bem bonita. É difícil escolher, Resgate só tem música boa, cara. Você não conhece Resgate, tá? Eu sei que existe, a gente já entrevistou o Zé Bruno. Pecador, tem que ouvir Resgate. Eu escuto Led Zeppelin, Beatles. Tá bom, já tá então, bom, se você escuta Beatles... Você tem que escutar Resgate, porque o Zé Bruno fala abertamente que a inspiração deles em questão de gosto musical é Beatles. Mas eu não escuto Oasis. E ele, a inspiração é a cópia dos não dá pra ouvir o Oasis, né? É difícil, hein? Foi mal aí se o Zé Bruno ou alguém do Resgate tá ouvindo aí. Saiba só que eu sou velho e avesso a muitas coisas que eu não deveria ser, tá? Eu tenho certeza que o ministério de vocês foi abençoador pra muitas vidas, como o Edu tá testemunhando muito bem aí, até pros filhos dele. Eles só querem saber como é possível viver. Só querem aprender pra poder decidir. Eles só querem entender. Eles só querem sentir a fé que pode existir.
que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. Eu lembro que, e é muito legal aqui em casa essa questão dos gostos, né? A Amanda tem um gosto mais voltado pra uma linha MPB. O Dudu segue muito isso dela, é muito parecido. Eu gosto de rock and roll. Eu gosto de MPB também. Eu não gosto de Beatles, tá? Eu vou mais pro The Who do que pra Beatles. Não tenho paciência pra ouvir Beatles. Gosto de todos esses aí. Depende da hora. Não sei porquê. Inclusive eu prefiro o Paul sozinho. O Paul sozinho dá pra ouvir legal. Mas tudo bem. E o Luca tem o gosto musical meu. Ele gosta de rock and roll. E ele escuta Resgate comigo. Ele, pai, coloca essa música aqui. E nós fomos num show do Resgate. Eu levei o Dudu a primeira vez, ele era pequenininho, tinha uns 8, 9. O Resgate ainda faz shows ou eles pararam? Faz show, tá nativa. Estão ativos. É. E eu levei o Dudu dormindo, foi num teatro. E era um álbum legal, fazia tempo que eles não gravavam, né? E o Dudu sentado na cadeira lá dormindo. Daqui a pouco começou a tocar e ele levantou. Eu conheço isso aí. O Luca não, o Luca já chegou, eu quero ouvir tal música, e no dia que ele foi com a gente, o Luca tava no meu ombro, né, pequenininho. Não tocaram a música que ele queria, mas ele ficou muito bravo. Ficou bravo. Que decepção. Ele voltou pra casa bravo, porque não tocaram a música que ele queria ouvir Sem Dó. Ele ama a música Sem Dó, de um álbum bem legal deles ali. Inclusive, eles fazem uma pontinha de uma música do Clapton no meio da música, bem legal. Também outro artista muito bom. Já que a gente tá divagando infinito, eu vou fazer uma indicação musical e depois eu vou fazer uma aplicação cristã pra gente voltar, né? Tá bom. A indicação musical é assim, e vou explicar o que motivou ela, tá? Eu tô assistindo com os meninos agora, a minha série favorita chama Anos Incríveis, The Wonder Years, que passou na minha adolescência na Rede Cultura. E não tem nenhum streaming, tá? Você vai encontrar os episódios no YouTube, talvez nem tão organizado assim, mas eu sei que tem todos lá. Só que há alguns anos a Renata me deu o box com toda a série. Inclusive, é por causa desses DVDs que a gente tá conseguindo ver em família e só confirmou que é a melhor série da minha vida mesmo. E explica o fato de não ter em streaming, eu já li isso em algum artigo há alguns anos, porque eles não conseguiram os direitos autorais da trilha sonora, dado a complexidade e a quantidade de músicas sensacionais que foi usado na série na época em que ela foi produzida. Passou um período, acabou os direitos autorais da produção da série e eles não conseguiram reunir de novo essas músicas em direitos para relançar isso e jogar para streamings e tudo mais. E por isso que não tem streams, pelo menos foi o que eu li. Só que nós temos aí Spotify e Deezer, né? No meu caso aqui eu uso Deezer. E tem gente que juntou uma playlist Anos Incríveis, procura por The Wonder Years Soundtrack, né? The Wonder Years Soundtrack. Você vai encontrar toda a série na ordem dos episódios, assim, a série de músicas, né? E, cara, que coisa fantástica pra você ter e ficar ouvindo no carro, assim. Meus filhos estão amando tanto o seriado quanto a soundtrack. O que me leva pra aplicação cristã, porque a gente tá se divagando e indo longe da Bíblia, né? Olha só a importância da influência que a gente tem pros nossos filhos. Nos nossos gostos, o Edu falou do Luca aí, ele gosta do que eu gosto. E isso trazendo para a Bíblia e trazendo até para o texto a importância que a gente tem, ou pelo menos deveria muito ter, de nos preocupar com o que a gente está passando para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, né? Os nossos filhos, que vão ser as próximas gerações e tudo mais. Eles verem a gente lendo a Bíblia, eles verem a gente conversando sobre a Bíblia, eles verem a gente comentando uma música, seja ela falando bem ou falando de uma forma errada, e aí eles vão pegar a nossa crítica e entender também a nossa crítica. E a gente fazendo as coisas erradas, porque enfim, somos cristãos, mas somos pecadores também. E eles têm uma tendência de olhar mais pro nosso lado pecador do que pro nosso lado cristão e copiar as coisas erradas antes das certas, né? Então fica aqui, isso é uma coisa muito... Às vezes a gente fala, isso é muito cultural dos judeus, a parte de toda da repetição das coisas e ajudava na educação. A gente começou o episódio falando sobre isso, mas funciona hoje, assim, a gente o tempo todo tá ensinando, seja ativamente ou passivamente, os nossos filhos. Então... toma cuidado com como você faz isso, porque tá todo mundo de olho o tempo todo. E pra galera que gosta de redes sociais, também tá. Porque vocês sabem que eu sou meio avesso, eu interajo até que pouco. Mas é muito curioso ver muita gente sendo agressivo, arrogante,
tendo uns posts todos, sei lá, no mínimo questionáveis. E aí o seguinte é um versículo, sabe? Você fala, sabe? Às vezes você até dá uma estragada no seu discurso evangelístico por causa dos posts anteriores em relação àquilo que você realmente defende. E aí se torna até hipócrita ou estraga a mensagem de Cristo simplesmente por as pessoas verem o pecador que você é. Então toma um certo cuidado aí nisso também, você que gosta de interagir bastante em redes sociais. Pronto, fiz a minha palestrinha que a Carol gosta. Mas o que você tá falando, Tan, faz total sentido, né? Como você falou do ensinar o filho, quando eles verem você lendo a Bíblia e tudo mais. Inclusive, eu vi recentemente, inclusive virou hype agora. Agora apareceu um monte de teólogo fazendo react a esse carinha. Não lembro o nome dele, mas é um comediante que faz stand-up, né? A bola da vez, né? E ele é o cara do pai de Darwin lá. Eu acabei assistindo quase todo o stand-up dele por causa de um pedacinho. E eu vi há um tempo já. Eu vi, mas esse cara é crente? Alguém mandou pra mim alguma coisa, eu falei, caramba. E ele fazia chacota, porque ele diz que é ateu. Ele falou assim, tô pregando mais que os crentes. Ele fala assim, como que é Deus pra você? Tudo. E ele começa a contar a história, né? Mas tudo quanto? Toda a minha vida. Daí ele começa a questionar a pessoa, né? Fala assim, uau, tudo isso. E você já leu o livro dele? Ah, não consigo. É muito possível o tamanho daquilo lá. Não, é difícil. Daí de vez em quando eu vou pra igreja. Daí ele faz isso com jeito, né? E ele vem melhor do que eu. E ele fala assim, mas como você entende dele? Não, domingo a gente vai na igreja lá e o pastor, ele conta as melhores partes. ele explica a melhor parte. Você vê o review da internet, mas não lê o livro, né? Ele dá uma paulada. Daí você fala assim, e você já leu Harry Potter? Todos os livros. Já leu Senhor dos Anéis? Tudo. E, na boa, é grande realidade da igreja brasileira. Uhum. E não tem problema ler o Harry Potter e o outro. A gente aqui lê tudo isso aí, mas lê a Bíblia também. Exato. Daí como você fala que você entrega a sua vida, que você vive por Jesus, que se você... O que ele fala ele tá fazendo piada, mas é uma baita crítica ao cristão que fala tanto de Deus, mas numa respostinha ou outra rápida, tá mostrando claramente que não conhece esse Deus que ele tanto fala, tanto prega. Conhece muito mais de Harry Potter, conhece muito mais do mundo, né, da Terra-média, do que da história riquíssima que a Bíblia traz pra nós. Uhum. O Napoleão que tá no chat aqui tá perguntando se é o Jerry Lewis. É isso mesmo? Não, é um brasileiro, é coisa recente. Ele faz um stand-up, chama Paz de Darwin, mas é pesado, tá? Ele fala muito palavrão. Não conheço. Bem comum, né? Do stand-up brasileiro, né? Bem comum isso. Mas ele faz uma pontinha que ele faz esse questionamento. Ele fala assim, eu tô servindo mais a Deus do que vocês, porque eu fiz isso aí, agora o povo crente que vem aqui manda mensagem pra mim, ó, tá vendo? Tô lendo a Bíblia por culpa sua. Você falou que eu não li, agora eu tô lendo. Ele fala, tá vendo? Exato, é bem isso aí. Daí quando eu vi, deu até o... Não vou falar o nome do cara aqui. Tem um outro pastor aí que faz vídeo também. Fez até um react. Eu falei, caramba, perdi a chance, né? Podia ter feito o react do cara, ia ficar famoso. O outro lá já fez, tá lá, né? Tá na hype. Pegou sua vez. Pegou minha vez. Eu tava falando com a Luísa esses dias. A Luísa que também tá no chat aqui. Que ela tá falando, indica uns canais de booktubers cristãos e tudo. Eu falei, olha, Luísa, tem um potencial aí, hein? Por que você não pega isso daí pra você fazer também? Ela fez uma coisa que me fez pensar, viu, Luísa? Mas será que eu quero essa fama pra mim? E a gente já falou de fama, acho que no último episódio, né, Carol? E a gente faz aqui o que precisa ser feito pra disseminar a palavra de Deus, mas a fama... Exato. Acho que eu não preciso dela. Pode ser que ela chegue um dia, mas... pode ser, mas vai ser efeito colateral. Exato. E é importante ter isso em mente, porque se você como cristão, e agora a minha vez da palestrinha aqui, né? A vez da puxada de orelha, que você como cristão que tem filhos pequenos, filhos adolescentes, e você talvez vai chegar numa fase e vai falar assim, poxa, meu filho não quer, parece que não bate, sabe? Eu tenho um adolescente e eu sei muito claramente, enquanto pastor inclusive, que a janela, a cosmovisão dele, por mais que ele cresceu dentro de uma igreja, por mais que ele escuta do evangelho dos pais, já aceitou Jesus, né? Já tem um relacionamento com Deus e tudo mais, mas a forma dele enxergar o mundo é totalmente diferente da do pai dele, da mãe dele. Porque a sociedade é outra.
é outra. Eu não posso querer que ele tenha a mesma forma de encarar a realidade do mundo que eu, porque ele não tem e não vai adiantar. Eu acho que nem a gente enxerga o mundo certo mais, viu, Edu? Eu tô chegando a essa conclusão pra mim. Como velhos mesmo, sabe? E aí, chega alguma fase que eles se tornam adultos, vão pra faculdade, né? E aqui, novamente, né? Eu sou totalmente contra aquela ideia daquela turma que diz que filho não pode ir pra faculdade. Tem que ir sim, mas você tem que preparar seu filho para que ele esteja pronto a esses desafios. Mas não adianta fugir de colocar ele numa bolha, tá? Ele precisa disso, isso é importante. E a sociedade precisa dele como cristão. Exato, exatamente. Então, na verdade, como cristão, uma grande contracultura, um grande tiro contra o inferno é criar filhos que amam a Deus e que vão responder biblicamente contra tudo que tem por aí. E não é responder na pedrada e no xingamento, é no exemplo, né? Pois é. Com vidas que mostrem a diferença. Mas aí você vê pais, né, que vêm, pastor, tá difícil, né? Ele não quer vir pra igreja, ele não quer isso, não quer andar com Deus e muitas vezes isso acontece por quê? Porque ele não vê dentro de casa isso. Ele não vê esse exemplo. E aí tem os dois lados, né? Eu cresci num ambiente, eu vou usar meu exemplo aqui, meu pai também é pastor, e eu tinha uma visão muito louca. Eu não lembro da minha... Olha como é muito doido isso. Eu não lembro da minha infância de ver meu pai brigar com a minha mãe. Eu não lembro. Eu não lembro disso, eu não vi isso, eu não visualizei isso. Então, quando eu casei, eu olhava assim, um casamento perfeito é o meu pai e minha mãe, o modelo perfeito, porque eles não brigavam, eles decidiam as coisas, não tinha briga, não tinha discussão. E eu entrei no meu casamento, e eu tinha brigas, eu tinha dificuldade com a minha esposa. Eu falava, como assim? Eu olhava lá, eu queria fazer aquilo. É que a briga funcionava fora da sua vista, é isso? Não tanto, né? Eu era mais velho e quando eu saí eu já não vi tanto essa parte. Daí meus irmãos viram. Eles falaram, você não viu? Você não sabe disso. Ah, você não sabe da mesma um terço. Mas em casa foi diferente. E eu não quero privar meus filhos disso. Então você briga com a sua esposa. Brigo, sou pecador. E ela tem que aturar um marido chato que ela tem, coitada. Sofre na minha mão com um marido chato. Mas é importante que eles vejam, sabe por quê? E eu sei que vão ter outros pastores até que vão dar, eu sou contra. Você não tem que ver, não. É importante porque eles precisam ver a gente como pecador. Ele tem que ver o pai dele pedindo perdão pra mãe. Eu concordo. Tem que ouvir pedir perdão, exato. Exato. Ele precisa ver que nós não somos acima de qualquer suspeita, que nós não erramos, que nós não falhamos. Tem que existir isso dentro de um lar. Pros dois lados, assim. Pros dois lados. Mãe, olhando pro pai. Olhar o pai que olha pro filho, olha, eu errei, pisei na bola com você, me perdoe. Sim. Isso é tão importante porque vai tirar deles, inclusive filhos de pastores aí, né? Eu sou filho de pastor e pai de filho de pastor. E tem um filho aqui, né? E que é filho e neto de pastor, né? Olha lá, olha o sofrimento. E é muito perigoso porque às vezes o filho de pastor vive numa redoma, né? Não pode errar, meu pai. Não, isso não pode acontecer. É um crente como qualquer outra, é uma pessoa como qualquer outra, com vontades, com desejos, que pisa na bola, que erra, que falha. O que se espera deles? Que eles possam ver isso na gente, ver pessoas que pecam, que erram, que falham e que aprendem pelas escrituras, aprendem pela palavra de Deus, pelo direcionamento do Espírito Santo, a pedir perdão, que não são perfeitos, que precisam do suporte de Deus nas suas vidas por meio da palavra, que precisam do contato com Deus por meio da oração. E se isso não tem dentro de casa, não espere que seu filho vá lá na frente um dia. Eu diria que o único caso, e eu posso usar biblicamente falando, que aconteceu o caminho inverso, é o de José. Que viu errado e aprendeu certo. Que assim, se você olhar a história do pai, você fala, meu Deus, não tem como sair coisa certa daqui. Mas tem dois jeitos de ver a coisa. E eu já conversei com o Lucas, meu mais velho, sobre isso. Falou, olha, você tendo Deus como centro da sua vida e olhando o exemplo dos seus pais, às vezes eles vão ensinar vocês pela conduta correta e às vezes eles vão ensinar vocês pela conduta errada. Porque você tendo a régua, você vai saber, olha, meu pai foi muito ruim, por exemplo. Mas você tendo a régua, você vai identificar que foi muito ruim e vai fazer diferente justamente porque você percebeu que foi muito ruim. E eu queria aproveitar um negócio no início da sua palestrinha aí, você falou, eles têm uma janela, eu achei que você ia por esse lado e não foi. Você falou a janela da visão do mundo. Cosmovisão, né? Eu vou dizer outra janela. A nossa janela de oportunidade como pais. A Carol talvez não saiba disso ainda, porque os dois dela são muito pequenos. Mas eu tenho um com 14 na adolescência e já tá muito claro isso. A janela de oportunidade que nós pais temos para influenciar os nossos filhos
passa em segundos. E muito rapidamente a gente começa a deixar de influenciar eles porque eles estão crescendo, eles estão se tornando adultos. Então, assim, não acha que, eu vejo isso aí depois, porque a gente vai, pra usar um português bem coloquial, assim, barrigando, sabe, a educação. Chega uma hora que, se você decidir educar, já foi, já. Não tem mais, a janela da oportunidade passou. Curtíssima. Então, desde o começo, saiba que você tem que dar atenção a isso. Se você tá num momento de vida que a Carol tá com as crianças pequenas, não perca essa oportunidade todos os dias, sabe? De saber que, olha, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos me verem levando Deus a sério, me verem lendo para criar hábitos de leitura, me vendo respeitando o próximo para aprender tudo que é a cartilha, sabe? Porque muito rapidamente essa janela vai fechar e aí, por mais que você queira corrigir a sua vida, você não vai mais servir de exemplo, pelo menos não tão intenso para a vida deles. Exatamente. Inclusive é um dos pontos, né, que eu tenho, né, como pastor, né, entendendo o chamado de Deus para ministério pastoral, tem um dos pontos que são matriciais na minha visão ministerial, né? Uma delas é que o meu ministério não é superior à minha família. E eu sei que eu já ouvi de pastores e líderes que falam, não é assim. Mas eu diria que se eu perco minha família, eu perdi meu ministério. Tá lá em Timóteo Tito isso aí, mano. Sim, e assim, como filho de pastor e num movimento já há décadas, né? Como é triste você ver de pastores altamente bem-sucedidos, com histórias, você fala assim, mas a família, você fala, puxa, eu não quero isso. Sofreu no trajeto. Eu não quero isso, né? Eu não quero passar por isso, né? Então, nesse sentido, eu não abro mão, né? Dessa questão, desse cuidado para com eles, né? Que a sua vida profissional é dentro do ministério, mas isso vale para qualquer profissão. Qualquer uma. A partir do momento que você coloca a profissão à frente da sua família, você corre um risco muito grande e praticamente uma certeza de que lá na frente você vai olhar pra trás e falar, putz, errei, perdi. É isso aí. Carol, eu e o Edu falamos muito. Você tem alguma contribuição aí, final? Não, eu acho que tudo que vocês falaram realmente... Acho que é isso, né? É válido. O exemplo arrasta, né? Então, nós temos, enquanto crianças, nossos pais, professores, que também foi dito aí, né? E depois os nossos amigos, conforme a gente vai crescendo, né? A bolha vai expandindo um pouquinho. Eu não entendi o que você quis dizer com exemplo arrasta. O exemplo de leitura bíblica, por exemplo. Gíria de quebrada. Arrasta? Gíria de quebrada. Nossa, eu sou muito velho. Você tem filho adolescente e não conhece essa? Arrasta pra mim é morrer, não é? Alguma coisa assim? Não. Arrasta pra cima não é morrer? Tem o arrasta pra cima que é morrer, mas não é isso. É que o exemplo ele arrasta. Então, pros idosos como eu, explica melhor. Que o exemplo, quando você faz algo, você tá ali, a pessoa vai se espelhar naquilo, entendeu? Quando você puxa alguém, você arrasta alguém, então o exemplo arrasta. Boa. Exato. Nossa, eu me senti agora... Vocês estão ligados que eu só me fiz de ignorante claro, aqui pra vocês. Com certeza, que não pegaram. Exatamente. E eu acho que é muito isso que vocês falaram, né? Principalmente nós temos uma visão muito clara sendo pais e mãe, né? Então a gente acaba pensando muito nos nossos filhos, mas um pastor, além da família, tem o seu rebanho, um professor tem sua sala de aula, e eu acho que essa parte da fama de influência, né? De ser um influenciador digital, analógico como o Tan tem também esse peso, né? E é por isso que a gente brinca que a gente não quer isso. Porque é muito complicado, né? Então, eu acho que começa dentro de casa, então... Seja um bom exemplo. Se você não teve, quebra esse ciclo negativo. Se você teve, continua esse ciclo positivo. Mas aqui a intenção realmente é a gente crescer pra cima, né? Não encolher pra baixo. Sim. Tá certo. Pra ser bem redundante, Exato. né? Tá certo. Como a Bíblia, né? Que fala várias vezes a mesma coisa. Exatamente. Muito bem, podemos encerrar? Estamos virando em bruto aqui 1 hora agorinha. Opa! Olha só como o negócio vai, né? Vai, é isso aí. E ó, pra mais uma, né, uma coisa interessante,
falamos sobre influência, né? Sobre a importância disso, né? E a questão que a Carol fala, né? Não quero, eu tenho medo de crescer ou não, tal, qual que é, né? De não saber lidar com isso, né, Tan? Que ela até colocou aqui. Eu vi um vídeo esses dias do Ricardo Agreste. Ricardo Agreste é um pastor que eu sou fã, eu vejo ele como um mentor na minha caminhada ministerial e de liderança, eu acho ele fantástico. Ele passou na região aqui de Campinas, né, próximo a nós, São Paulo, e ele é o líder do CTPI, né, é um centro de treinamento de plantadores de igreja. Então eu tenho caminhado pelo CTPI já há alguns anos, pelo menos 10, vai fazer 10 anos já. E ele falou uma coisa bem interessante na chamada para essa conferência desse ano. Ele fala uma coisa bem interessante que ele disse que no começo da carreira dele, pastoral, um mentor dele, né, conversando com ele sobre, dando dicas sobre o ministério, falou para ele o seguinte: olha, vou dar uma dica para você. Se concentra na profundidade do seu ministério e deixe que Deus vai dar alargar as fronteiras. Alargar com a questão da influência. Uhum. E ele fala, isso foi muito interessante, foi muito sábio, porque ele falou assim, olha, potencializa a profundidade do ensino, da palavra, nas vidas. E a questão de influência, o quanto isso vai alcançar, isso fica na mão de Deus. E se Deus quiser também alargar, né? Isso fica na mão de Deus. Comprometa-se com os princípios ao qual você está claramente estabelecido e deixe. Se haverá influência de tal forma ou como, isso está na mão de Deus. Cuida do seu coração, né? Eu acho que o problema das redes, né, acaba sendo o contrário, né? A pessoa está tão preocupado com o alcance, com a influência, e ele se perde na profundidade, né? Acaba tendo que abrir mão, fica raso ou começa a quebrar com certos valores em prol da influência. Acho que é bem por aí. Fica a dica aí, muitas palestrinhas, muitos pensamentos, mas gostei, um bom episódio. Muito bom. É sempre muito bom conversar com vocês, sempre muito bom ter a galera aqui no Discord ouvindo a gente, comentando. Opa! Estejam aí com a gente. Beleza, semana que vem a gente volta então, capítulo 38 do Êxodo, faltam 8, 9, 10, 3 capítulos mais o epílogo, e espero que você esteja empolgado ainda com a Bíblia, tá? A gente ainda, apesar de ter tido uma caminhada aí de alguns anos, a gente ainda tá só no começo, hein, Carol? Pois falta é. Falta muito ainda aí. Vamos ver pra onde Deus leva a gente. Você como ouvinte tem a responsabilidade, hein? Olha só. Tá no seu colo. De nos tornar famosos? Não, mas de levar essa palavra de Deus a outras pessoas que ainda não nos conhecem, tá? Não por nós, mas pela palavra de Deus que a gente tá representando aqui. Então, apresenta isso na sua igreja, apresenta pros grupos que você conhece aí. É um jeito também de você que é até mais tímido, de apresentar a palavra de Deus. Pra falar, tem um podcast aí, e quem sabe a pessoa começa a ouvir. E é mais um daqueles montes de depoimentos que a gente recebe, graças a Deus recebe, de pessoas que estão sendo transformadas pelo nosso trabalho semanal aqui. Não esqueça o Discord, Catarse, Pix, tem mais alguma coisa? E Amazon. É isso aí. E eu lanço um desafio, então, ó. Opa! Tem, além de parte da equipe aqui que curte resgate, temos mais seguidores aqui, gente que participa aqui que curte resgate. Você podia pegar a trilha sonora do desafio, a trilha sonora do resgate em algum dos capítulos aí. Aí tem os direitos autorais, mano. Direitos autorais. Vocês que conhecem o Zé, é só chegar lá, ô Zé, a gente pode pegar um pedacinho dessa música aqui? Diz aí. Libera aí, pô. Muito bem, então. Até semana que vem. Tchau, tchau, Carol. Tchau, tchau, Edu. Um prazer sempre imenso estar junto com vocês. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e audiência de vocês. Vocês são incríveis. Continuem orando por nós. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado por sua audiência, por estar conosco nesse tempo aqui. Que Deus abençoe suas vidas. Obrigado, Tam. Obrigado, Carol. E até o nosso próximo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ou não, né? Nem sempre é no mesmo horário. Não, pra vocês é no mesmo horário. 7 horas. Sempre no mesmo horário. Grande abraço, gente. Enquanto Deus permitir, é isso aí. Falou. Mas só uma cozinha, isso, mas só uma cozinha.